pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Silvestre, professor de avaliação nutricional. Então, hoje nós vamos iniciar algumas aulas práticas para organizarmos a nossa rotina em avaliação nutricional. Primeiro, nós vamos começar com os equipamentos mais simples, como por exemplo, o peso aqui na balança. Nesse caso, nós temos uma bioimpedância que ela já coleta o peso. E nós temos também outro equipamento que também coleta o peso. Independente de qual seja, se você vai usar uma bioimpedância, se você vai usar uma balança, o importante é que ela esteja calibrada em um local reto, para que você não cometa deslizes ou desníveis e isso prejudique sua avaliação. A avaliação da massa corporal é a avaliação mais simples possível. O voluntário vai subir na balança e nós vamos coletar o peso dele nesta máquina, ela já dá o peso automaticamente, nós vamos acompanhar isso. E existem outras máquinas, como por exemplo, esse equipamento aqui, onde nós só vamos regular o peso aqui da voluntária para tentar organizar o raciocínio. Ainda nesse equipamento, nós também vamos coletar a estatura do voluntário. Porque aqui nós conseguimos coletar as duas coisas, tanto a massa corporal quanto a estatura. E depois nós vamos ver os outros equipamentos. Então, olha, agora eu inverti a câmera e nós estamos aqui no equipamento. Então eu vou primeiro coletar o peso da voluntária. Essa máquina, essa ferramenta é bem tranquila, porque a voluntária ela vai subir na balança, apoiando os pés ali, e agora ela dá o peso. Então, uma coisa bem tranquila. Agora, nós vamos ver o seguinte. Neste equipamento, quando nós vamos coletar o peso, a pessoa vai subir no equipamento e nós vamos regular, sempre ajustando alguns pontos. O primeiro deles é destravando o equipamento. Eu vou deixar travado, só uma demonstração. E esta haste maior, ela vai coletando os pesos maiores, ou seja, você vai perguntar para a sua voluntária, para o seu voluntário, para o seu paciente, para a sua paciente, qual é a ideia de peso deles, e eles vão falar. Então, por exemplo, se eles falarem 70 quilos, você vai colocar no 70, por mais que não seja uma afirmação correta, é só uma estimativa. Então, você vai colocar o pêndulo maior no 70, e agora, o que você vai fazer é ajustar o pêndulo menor. Este pêndulo menor você vai regular no sentido de 4, 5, 6 quilos, ou você vai voltando. Por isso que você precisa perguntar o peso mais ou menos estimado do seu paciente, porque você consegue regular o pêndulo maior e depois só ir ajustando as quilagens menores. Agora, nós vamos para a estatura. Então, temos o estadiômetro que ele está fixado. Ele tem uma haste. Essa haste, aqui embaixo, eu vou desrosquear a haste. Então, eu desrosqueio, solto essa haste para que ela fique flexível para mim. E vejam, ela tem todos os centímetros conforme vai mostrando, conforme eu vou subindo o estadiômetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o paciente aqui na balança, vou ajustar aqui a estatura dele de acordo com o plano de Frankfurt e depois eu vou fechar aqui o estadiômetro para eu conseguir identificar a altura. Olha, então agora o que eu fiz? Eu já subi a haste, coloquei lá em cima e agora, ó, a paciente está ereta e também está no plano de Frankfurt, com o rosto para frente. Eu só vou ajustar alguns pontos. Ó, estamos no plano de Frankfurt, lembra? A paciente está olhando para frente, então agora eu já travei a haste aqui. Vou pedir para a paciente sair agora do estadiômetro e venho e faço a leitura aqui embaixo. Vejam. O estadiômetro ele está aqui em 160 centímetros, depois 165, depois ele tem mais uma haste aqui indicando 166,
165, 165,5, 166, 166,5. Bom, agora nós vamos para a aula de perímetros. Nessa aula de perímetros, nós vamos utilizar a fita métrica. A fita métrica, vejam, ela tem um espaço entre o ponto zero, que é este ponto aqui, e até o início dela. Ela tem esse espaço propositalmente. Por quê? Porque quando nós estamos manipulando a fita, você provavelmente vai segurar a fita aqui, e aí se ela não tivesse esse ponto, você roubaria, você conseguiria roubar, entre aspas, alguns centímetros. Por isso que ela precisa desse espaço, para nós fazermos a leitura correta dos perímetros, tá bom? A primeira coisa que nós vamos lembrar é que a fita, vejam, ela tem as marcações de 0, 1, 2, 3, todos em centímetros. E ela tem esse espaço. E dentro dessas marcações, nós vamos sempre nos atentar em como manusear a fita e passar. A primeira coisa é, eu sou destro, então eu consigo pegar essa parte maior da fita e essa parte inicial dela com a mão esquerda e manusear. Sempre quando eu vou manusear a fita, na hora que eu for passar no braço das pessoas, passar, por exemplo, no perímetro de cintura, de coxa, em qualquer avaliação, eu nunca vou fazer as trocas das minhas mãos. As minhas mãos, quando eu, por exemplo, passei a fita em algum perímetro, eu nunca vou ficar fazendo este movimento. Esse tipo de análise não existe, porque as minhas mãos elas estão todas tortas e isso impossibilita a minha visão. Então eu sempre vou deixar a fita, ela vai passar no perímetro, nós já vamos ver, e ela ficará de frente para mim e as minhas mãos ficarão deste jeito. Você vai ver que eu não vou ficar com as mãos cruzadas. De início eu vou ficar com as mãos cruzadas, mas depois eu vou trocar as hastes e segurar a fita corretamente. Um outro ponto importante é que esse ponto zero que nós vamos coletar, ele sempre precisa ficar de frente para o seu olho. Esse ponto zero ele nunca vai ficar do lado ou de um outro lado. Você nunca vai ficar se contorcendo ao longo da sua avaliação nutricional para você identificar esse ponto zero. Ele sempre vai ficar de frente para você, enquanto antropometrista, não se prejudicar nas avaliações, tá bom? Então agora eu vou mostrar no nosso voluntário como que nós vamos fazer isso na nossa voluntária e depois nós vamos seguindo com as análises.